Uma Bíblia em 12 idiomas. É isso mesmo, estamos vendo aqui uma Bíblia no Êxodo 6, e aqui nós temos também o versículo 3, grafado o nome divino Jeová na coluna em hebraico. Essa é uma Bíblia poliglota, conhecida como Poliglota de Nuremberg. Ela foi composta um trabalho de um grande professor de hebraico, Elias Hurry. Ele fez esse trabalho aqui em 1587 e, sem dúvida, marcou a história da tradução das Bíblias. E não foi só esse trabalho que ele fez. Olha que interessante, nós temos também o Novo Testamento, também produzido em 12 idiomas, isso no ano de 1599. Aqui em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, dá para a gente dar uma olhada aqui mais de perto, ampliando o zoom, nós conseguimos ver as palavras de Jesus. Vê Yeshua, assim, no caso, Jesus, né? Assim disse Jesus, para que nós possamos amar a Yehová Eloheinu. Yehová em hebraico, Jeová é a pronúncia em português. Eloheinu, teu Deus. Tens de amar a Jeová teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Então é muito importante que esse grande tradutor, esse grande erudito, colocou também aqui nessa Bíblia, lá em 1599, o nome divino, Jeová, no Novo Testamento. Não apenas nesse texto, como em vários outros, ele entendia que deveria restaurar o nome divino, o tetragrama, com as vogais E, O e A e Jeová no hebraico. Sim, legitimamente nós falamos em português, Jeová, está tudo certo. E o que eu estou trazendo aqui, talvez ainda você não tenha observado, essa grande Bíblia, esse grande erudito que fez esse trabalho. A gente pode falar mais um pouquinho sobre ele. É Elias Hurry, ou Elias Hurry. Bom, alemão, ele deu aulas na Universidade de Leipzig e compôs essas grandes Bíblias poliglotas aí nos anos de 1587 e 1599. E, claro, que ele tinha um conhecimento de diversas línguas. Você conhece alguém que consegue fazer um trabalho de tradução em 12 idiomas? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer uma pessoa assim. Mas aqui o professor Elias Hurry, ele conseguia fazer esse brilhante trabalho para que os ensinamentos bíblicos, a leitura da Bíblia ficasse acessível em vários idiomas. Isso está de acordo com a vontade de Jeová Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E as boas novas, que o Evangelho chegue a todas as línguas, para que as pessoas possam adorar a Deus na língua de nascimento delas, na língua materna delas. E aqui eu trago para você também uma novidade, que é uma outra Bíblia que ele produziu, que às vezes não é muito comentada. Ela é chamada às vezes de Via Sancti. A gente já vai dar uma olhada no arquivo original, mas aqui eu selecionei esse trecho com anotações do próprio autor, no qual você vê o nome divino em hebraico, Yehová, e ele coloca aqui em caracteres ocidentais. A gente vê claramente que ele sabia que o nome divino, a forma adequada de verter para a nossa língua, seria com esses caracteres nos quais se lê Yehová, né? Mas mais adiante, na língua portuguesa, a gente vai ter de forma legítima Jeová. Tudo bem? Talvez você não tenha visto essa Bíblia, então vou mostrar aqui mais de perto. A gente vai na Biblioteca Nacional de Israel e lá eles têm o arquivo. Eu já deixei aqui separado. Se você prestar atenção, consegue ver na primeira coluna em hebraico. Depois nós temos em, como eles chamavam, caldaico, né? Siríaco, em outras línguas também, até etiópica, grego. E quando a gente vem na versão latina de Pagnini, nós temos aqui, ó, Yehoam, que seria o nome divino. Também nós temos mais abaixo, que seria hispânica, a versão em espanhol, Yehoah. Então, é um autor certamente versado em muitas línguas. E é interessante que a gente
E observando as anotações desse autor nesse exemplar disponibilizado pela Biblioteca Nacional de Israel, a gente vê claramente que o nome divino ele entendia assim como sendo Yehoah, aqui, claro que chega para a gente em português a tradução ou adaptação, Jeová, de forma muito legítima. Então, observando exemplares como esses, é difícil concordar com alguns que dizem que aqueles que verteram o nome divino como Yehová, Yehoá, seriam pessoas ignorantes, sem conhecimento, pessoas que se atrapalharam, que se confundiram. Na verdade, percebemos aqui que é uma obra muito extensa, um conhecedor do hebraico e de outras línguas, e que tinha capacidade plena de fazer a escolha do nome divino, a versão mais adequada para os outros idiomas. Então, é nesse sentido que nós precisamos nos questionar quando algum autor, algum artigo acadêmico diz que o nome divino ele foi mal traduzido, será mesmo? Ou que as pessoas que fizeram a versão simplesmente eram ignorantes, com pouco conhecimento, que talvez se atrapalharam? Bom, ao analisar trabalhos como esse, dá para perceber que havia sim eruditos qualificados que tinham consciência do nome divino, tanto em hebraico como em diversas outras línguas, como é o caso de Elias Hurry. Mas a gente vai ver aqui também o caso de outros eruditos, como esse Edward Leith. Na verdade, ele estudou em Oxford, em uma escola de Oxford, e nos seus estudos, como em crítica sacra do Antigo Testamento, ele fez um trabalho observando as raízes das palavras hebraicas. Um trabalho bem detalhado, está disponível online também. E uma das conclusões desse autor, a gente está vendo aqui diretamente o print do livro dele, ele diz assim: The first and most proper name of God is Yehovah. E aí coloca as letras hebraicas aqui, tá? Yehovah. Que esse é o primeiro e o nome próprio, o melhor nome próprio de Deus, que é Jeová. Claro que mais tarde, para a gente em português, vai chegar como Jeová, totalmente legítimo, conforme a gente está percebendo que os autores, pelo menos esses que a gente está mostrando aqui, também já tinham essa consciência, essa conclusão linguística. Bem, ele também escreveu em outro trecho a seguinte observação, que todas as letras do tetragrama são letras de descanso, como os hebreus a chamam, para mostrar que não há descanso, até que cheguemos à pronúncia Jehová, em inglês, né? Jeová, claro, em português. E que nele possamos descansar com segurança e tranquilidade. Então, ele está alegando aqui na obra que a pronúncia Yehová, ou no inglês, no caso, Jehová, ela sim segue, de fato, o que seria a leitura das letras hebraicas, claro que em hebraico Yehová, né? E aí para as outras línguas tem essas outras versões, como no caso do inglês, e que a gente pode ficar tranquilo que realmente essa é uma leitura que traz uma maior exatidão disponível do nome divino. Ainda a gente pode destacar aqui o trabalho de um outro filólogo e hebraísta. Nesse caso, estamos falando de Johannes Lesden. Ele publicou, por exemplo, o livro dos Salmos, no qual ele coloca o nome divino em hebraico, Yehová, e faz a versão para a língua latina. Estamos vendo aqui Yehoá, ou mais tarde em português, falamos Jeová, de forma muito legítima. E veja o que diz também esse autor, defendendo em um trabalho de filologia a leitura ou a vocalização do nome divino como Jeová ou Yehoá naquela época. Veja aqui, por exemplo, ele está garantindo, eu respondo, o nome Jeová tem vogais próprias e não seria outras vogais, como por exemplo que as pessoas dizem vogais de Adonai. Aí ele continua, ele responde, quando defendemos que as vogais em Jeová são vogais próprias, então não estabelecemos que elas sejam próprias no outro sentido, ou no quarto sentido, que sempre concorda, como risível para o homem, mas distinguimos o próprio do que seria
outras vogais do estrangeiro. Isto é, as vogais subscritas ao nome Jeová são vogais próprias e não estrangeiras ou emprestadas de outro lugar. Essa obra também está disponível online e trata-se de um estudo sério de filologia que alguns capítulos são dedicados à questão do nome divino, no qual ele assegura que sim, a versão Jeová ela é a melhor leitura do nome divino. Então, esses exemplos que eu estou trazendo aqui mostram que sim, já desde muito tempo, nós temos alguns eruditos, principalmente hebraístas, concordando que o nome divino, na versão latina, a leitura Yehová, ou seja, em inglês, Jehovah, ela tem muita exatidão. Ela se aproxima da leitura disponível dentro da Bíblia dos manuscritos hebraicos. Diante dessas obras e da erudição de vários filólogos, nós podemos chegar a uma conclusão razoável de que sim, o nome divino, Yehová, ou em português, Jeová, ele tem muita legitimidade. Claro que vem de lá do hebraico e vai se adaptando às outras línguas. Inclusive, se estamos falando de Bíblias e obras antigas, é bom lembrar que nós temos uma das mais antigas, como a Poliglota Complutense, na qual ela também traz no texto hebraico Yehová, aqui no trecho que Jeová fala para Moisés para dizer aos filhos de Israel, Yehová Elohei, quer dizer, Jeová, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí, por fim, esse versículo finaliza, Zé Shemi, esse é meu nome, Leolam, para sempre, ou por tempo indefinido, Leolam, para sempre. E será assim de geração em geração, ou seja, Ledor, Dor, aqui está no final, né? Ledor, Dor, de geração em geração. Então, o próprio Deus garantiu que o nome dele seria conhecido sempre, de geração em geração, e também é claro que em todas as línguas, lógico, né? Não exclusivamente em hebraico, não exclusivamente em grego, mas em todas as línguas, Deus ele merece ser adorado e o seu nome também louvado e proclamado com honra, com respeito, com amor. Então, diante de tantas obras eruditas, percebemos sim que é muito legítimo o nome divino, em hebraico Yehová, em português Jeová, e que ele também seja adorado por cada um de nós todos os dias. Fiz questão de dividir essas obras aqui com vocês para que ampliasse a convicção, né, de que podemos então estar adorando a Jeová Deus de todo o coração, inclusive em língua portuguesa, tá? Agradeço o interesse e a atenção de vocês nesse assunto. Um grande abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês e até uma próxima.